que você me diria se eu lhe dissesse que é possível proteger o seu filho de sofrer um abuso sexual por meio de um simples desenho? É isso mesmo, um simples desenho. E antes de mais nada, o meu desejo era que nós nem precisássemos estar falando sobre isso. Pedofilia é algo depravado, é nojento, repugnante. Dá uma coisa por dentro só de pensar. Mas, infelizmente, nós não podemos fechar os nossos olhos e fingir que isso não é real, que isso acontece apenas porque algumas mães são descuidadas. Não, nós não temos essa opção. E eu sei, assim como você, o quanto isso é angustiante, o quanto isso gera em nós uma sensação de impotência. O ser mais precioso que nós temos em nossas vidas pode ser covardemente violentado. E nós podemos não estar lá para protegê-lo, para impedir que algo desse tipo venha a lhe acontecer. E pior ainda é saber que isso pode acontecer exatamente no lugar em que nós menos esperamos e no lugar em que ele deveria se sentir mais seguro. Isso é, dentro das nossas próprias casas e pelas pessoas que nós menos imaginamos. Dados do Ministério da Saúde, por exemplo, mostram que em 37% dos casos de abuso infantil, o criminoso é da família. E em 81,6% das situações, são homens. Eu sei. Dá uma aflição só de pensar. E nós não queremos isso. Inclusive, se pudéssemos, colocaríamos os nossos filhos em uma redoma e os protegeríamos de todos os males possíveis. Digo mais, se preciso fosse, daríamos as nossas vidas para que nada lhes acontecesse, porque nós somos mães. É isso que mães de verdade fazem. Como leoas, nós protegemos os nossos filhos, mas nós não conseguimos. E não por falta de vontade, porque já ficou bem claro que vontade a gente tem de sobra. Mas porque, por mais que queiramos estar em todos os lugares e protegê-los de todo e qualquer perigo, infelizmente, nós não conseguimos. Eles precisam estudar, precisam ficar em casa enquanto nós vamos trabalhar, precisam ter vida social, eles precisam viver. E a vida é isso, não tem o que fazer. Novamente, eu sei, é angustiante, dá uma sensação de fragilidade. Anjinhos tão pequenos, tão indefesos. Eles não deveriam passar por esse tipo de coisa. Não é justo. Não é justo mesmo. Uma pobre criança inocente que não vê maldade em nada, que ainda sequer consegue entender o mundo em que ela vive, servindo de objeto sexual de um adulto imundo, nojento, desprezível. Que ódio. E o pior, meu Deus, que ele te livre disso. Mas é possível que os seus filhos já tenham sofrido algo parecido. Que eles já estejam passando por isso, que já estejam gritando por socorro e você não está prestando atenção. Você não está sabendo identificar. Talvez já há muito tempo eles estão dando sinais e você não está entendendo. Eles estão gritando desesperadamente e você não consegue perceber. E eu não lhe culpo. De verdade, não é sua culpa. A gente foca muito no falar por meio das palavras, mas acredite, na maioria das vezes, esse será o último recurso que os nossos filhos irão utilizar. Ainda mais se eles estiverem sendo ameaçados, o que é a triste realidade em casos como esses. Em casos assim, uma vez que esses desgraçados entram na mente dos nossos pequenos, os pobrezinhos nem conseguem entender o que está acontecendo. Esses demônios travestidos de seres humanos sabem muito bem como agir e sabem como ganhar a confiança dos nossos pobres anjinhos, fazendo com que eles não queiram falar por meio de palavras. E é por isso que é tão importante estarmos atentas aos sinais. Da mesma forma que muitas vezes eles sequer vão entender o que está acontecendo, eles também vão dar sinais de que algo não está bem. De forma até inconsciente, eles vão deixar essas pequenas pistas. São detalhes, sutis detalhes, mas que se a gente der a devida atenção,
farão toda a diferença no que diz respeito à segurança dos nossos pequenos. Seja uma mudança de comportamento, proximidades excessivas, comportamentos infantis repentinos, silêncio predominante, mudanças de hábitos súbitas, comportamentos sexuais, traumatismos físicos, enfermidades psicossomáticas. E o mais sutil e, ao mesmo tempo, um dos mais usados pelos nossos pequenos para expressar seus sentimentos sem ter que falar: desenhos. É exatamente isso que você acabou de escutar. E se você está surpresa, se ainda não sabia, isso só comprova o que eu disse anteriormente, ou seja, que, infelizmente, corre o risco de seus pequenos estarem gritando desesperadamente e você não está conseguindo ouvi-los. Isso já aconteceu com outros. Acontece e é com dor no coração que digo isso. Vai continuar acontecendo se nós não nos precavermos. Apenas a título de exemplo, não fosse o caderno de desenho dado por uma avó às suas 2 netinhas, 2 pobres menininhas, moradoras do bairro de Canoas, Rio Grande do Sul. Isso está na internet, basta fazer uma pesquisa rápida por "meninas denunciam abuso sexual em desenhos no caderno e polícia prende o pai", que você vai encontrar. Só Deus sabe quanto tempo mais elas continuariam a ser abusadas pelo monstro que se dizia pai delas. Mas, graças a esse caderno e os desenhos que uma das menininhas fez nele, o caso não só foi descoberto muito mais rápido, como ainda serviu de prova para levar o animal citado para a cadeia. No caderno em questão, que foi analisado por uma psicóloga, verificou-se a existência de cenas de violência sexual e pedidos de socorro. Por meio de perícia e depoimentos especializados, os policiais não só prenderam o abusador, como também comprovaram que, de fato, ele já vinha fazendo isso com as filhas há meses. Um desenho, um simples e aparente inocente desenho, e pobres crianças foram libertadas de um verdadeiro cárcere psicológico no qual vinham sendo mantidas. E se você ainda tem alguma dúvida acerca da relevância do tema em questão, pesquise depois por 11 desenhos de crianças indefesas que indicam que elas sofreram abuso sexual. Veja que coisa mais depravada. E veja também como o que eu estou dizendo é a mais pura verdade. Desenhos podem, e na grande maioria das vezes, não passam de simples abstrações. Mas em casos como esses, acredite, são excelentes para mostrar que algo não está bem. Nas palavras do próprio delegado que investigou o caso citado, Pablo Rocha, a criança, ao desenhar, expressa-se de forma livre e sem receios, pois julga estar sozinha, como se não estivesse sendo vigiada em seu mundo lúdico, sem a pressão e o controle de adultos. É o desenho, portanto, uma forma importante de manifestação do pensamento infantil. Ou seja, livres de pressões externas e não se sentindo ameaçadas, elas podem ser quem elas são de fato e dizer o que elas realmente querem dizer. Sabendo disso, e no intuito de ajudar outras mães no que diz respeito a como aprender a interpretar aquilo que os seus filhos têm tentado lhes dizer por meio dos seus desenhos, eu elaborei um e-book totalmente prático e didático por meio do qual eu vou ensinar passo a passo não somente a como fazer essa interpretação, mas também a como se valer desses e outros desenhos para ensinar os nossos pequenos a como se proteger desse tipo de pessoas. O que eu vou lhe ensinar, portanto, é o resultado da junção de 2 fatores: reconhecimento de uma lacuna e de como eu fiz para suprir essa lacuna. Isso porque, assim como você, por muito tempo eu não conseguia entender como que um simples desenho podia ser tão importante na vida dos meus filhos. Que ao desenhar, eles pudessem me dizer tantas coisas e às vezes sem nem sequer saber que estavam fazendo isso. Foi depois de ver reportagens como a citada anteriormente que eu não só entendi a gravidade da situação, como busquei me aprofundar o máximo possível no estudo desse assunto. Nesse sentido, o que você vai receber ao adquirir esse e-book vai muito além de uma mera coleção de dicas sobre como fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Ele é um resumo detalhado e altamente profissional, não só de como interpretar
cada uma das cores usadas pelos seus pequenos, o significado da posição dos textos por eles produzidos, da dimensão dos desenhos realizados, pressão por eles empregada, traços desenhados, e o que tudo isso representa, como também, como conforme já ressaltado anteriormente, de como fazer uso de cada uma dessas expressões artísticas para desenvolver um diálogo aberto e construtivo com seu pequeno, a fim de muni-lo com todas as ferramentas necessárias para saber identificar e se proteger dos indivíduos com más intenções. Ou seja, o que você vai receber é algo com resultados práticos e objetivos. Algo que já foi testado por alguém assim como você. Alguém que, como também já dissemos, se preciso fosse, daria a própria vida para manter a dos seus anjinhos segura. E é isso que você vai fazer depois de aprender tudo o que eu tenho a lhe ensinar. Uma vez de posse desse book, você se tornará uma verdadeira expert no que diz respeito a saber exatamente tudo o que o seu lindo filhinho está tentando lhe dizer quando este estiver se valendo de desenhos para isso. Portanto, não perca mais tempo. Clique no botão que está aparecendo aqui na tela e adquira agora mesmo essa, que com certeza será uma verdadeira arma no que diz respeito à proteção dos seus filhinhos e para combate de abusadores sexuais. Ao fazer isso, você terá acesso exclusivo à nossa área de assinantes e a todo o conteúdo desse incrível e-book. E para pôr fim de vez a qualquer receio que você possa ter quanto ao conteúdo desse material, se em 7 dias você encontrar qualquer motivo para querer desfazer a compra sem nenhuma complicação ou sequer lhe perguntar o porquê, eu lhe devolverei todo o seu dinheiro. É isso mesmo, sem sequer lhe questionar o motivo, todo o seu dinheiro será devolvido. Agora a decisão é sua. Eu já estou cuidando dos meus. Estou lhe dando a oportunidade de fazer o mesmo com os seus. Mas cabe a você escolher continuar deixando os seus pobres pequenos gritando desesperadamente, sem que ninguém consiga escutá-los ou aprender a como ouvi-los ao menor sinal de ruído. O meu desejo é que você escolha a segunda e passe hoje mesmo a aprender como fazer isso. Ou seja, a como ser uma mãe que entende perfeitamente os sinais que os seus pequenos têm dado. E quanto mais cedo você fizer isso, menores serão as chances de algo tão horrível como as coisas que vimos vir a acontecer com a sua família. É isso. Espero, sinceramente, ter conseguido lhe convencer da gravidade que é a situação em questão. E não só isso, mas principalmente do quanto você precisa fazer algo urgentemente. Lembre-se, não sou eu quem está dizendo essas coisas. Conforme orientado anteriormente, basta dar um Google em 11 desenhos de crianças indefesas que indicam que elas sofreram abuso sexual ou meninas denunciam abuso sexual em desenhos no caderno e polícia prende o pai, que você mesma irá comprovar o que eu acabei de informar. Você escolhe. Pode tomar as rédeas da situação ou seguir fingindo que nada disso é real. Infelizmente, eu não consigo decidir por você. São os seus filhos. É a sua família. O máximo que posso fazer é o que já fiz. Abrir os seus olhos, lhe apresentar a solução e torcer para você escolher a opção correta. Espero sinceramente que você faça isso. Fique com Deus e que Ele lhe ajude nessa tão difícil tarefa que é de manter os nossos pequenos em segurança. Um grande beijo.